Você já olhou ao redor e sentiu que a verdade simplesmente sumiu? Não que as pessoas ao redor de você sejam monstruosas. Não que estejam mentindo de forma óbvia e escandalosa. É mais sutil do que isso. É aquela sensação de que todo mundo fala o que convém, que as palavras são escolhidas para impressionar e não para revelar, que os elogios têm agenda, que os contratos têm brechas, que a lealdade dura enquanto for conveniente. Você ouve uma coisa, sente outra e não consegue mais distinguir o que é real do que é performance. Davi conhecia esse mundo. Ele estava dentro dele. E no Salmo 12 ele abre a boca e faz uma das afirmações mais corajosas e mais solitárias de toda a Bíblia. Socorro, Senhor, porque não há mais homem piedoso. Os fiéis desapareceram dos filhos dos homens. Quando foi a última vez que você sentiu isso? Que a honestidade virou raridade e a lealdade virou exceção? Esse salmo foi escrito para esse dia. Olá, queridos, a paz do Senhor. O Salmo 12 começa com a mesma sensação que abre o livro de Miqueias, o profeta que viveu séculos depois de Davi, mas que expressou o mesmo grito: ai de mim, pois estou como os que catam os últimos frutos do verão, não há cacho para comer, a minha alma desejou os primeiros frutos. O homem piedoso desapareceu da terra, e não há entre os homens quem seja reto. Miqueias 7, versículos 1 e 2. Davi e Miqueias, separados por séculos, fazendo a mesma constatação devastadora. O que isso diz? Que o desaparecimento da verdade e da lealdade não é um problema de uma geração específica. É a experiência recorrente de quem vive com integridade, num mundo que não valoriza integridade. Você não está sozinho nessa sensação. Ela tem 3.000 anos de testemunhos. O título do salmo indica que era para ser cantado sobre a oitava, em hebraico al-Hashamine, o que provavelmente significa uma oitava mais baixa, uma tonalidade grave, sombria. A música acompanhava a mensagem. Esse salmo não era cantado com palmas e alegria. Era cantado com o peso de quem já passou por muita coisa e está cansado da superficialidade das palavras humanas. E é exatamente essa fadiga das palavras vazias que o Salmo vai confrontar com a imagem mais poderosa do texto inteiro, as palavras de Deus comparadas à prata refinada 7 vezes no fogo. O versículo 2 descreve o coração do problema com uma palavra hebraica que não tem equivalente simples em português. Cada um fala vaidade ao seu próximo, com lábios lisonjeiros e coração duplo. A expressão coração duplo em hebraico é lef valev, literalmente, coração e coração. 2 corações. No Salmo 9 vimos que o lef hebraico é o centro da vontade, da razão, da decisão. Ter lef valev é ter 2 decisões ao mesmo tempo, 2 vontades paralelas, 2 centros de lealdade que apontam para direções diferentes. Em português chamamos isso de duplicidade, de 2 caras. Mas em hebraico a imagem é mais visceral. É como se a pessoa fosse cortada ao meio por dentro, com um coração que você vê e outro que você nunca vê. Davi está descrevendo a anatomia da desonestidade. E no versículo 6 aparece a imagem que vai ficar gravada na sua memória para sempre. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. A palavra hebraica para refinada, purificada, é tizaraf. Tizaraf é o trabalho do ourives que aquece o metal, até o ponto em que todas as impurezas sobem à superfície e podem ser removidas. Cada ciclo de fogo revela mais impureza. 7 vezes no fogo significa que não sobrou absolutamente nada que não seja prata pura. É a imagem da perfeição pelo processo. As palavras humanas no Salmo 12 são lef valev, duplas, cheias de impureza escondida. As palavras de Deus são tizaraf 7 vezes, sem agenda oculta, sem segunda intenção, sem o coração que você não vê. Olha, o lef valev, que Davi descreve, o coração duplo, a duplicidade escondida atrás de palavras bonitas, é um dos problemas mais antigos e mais atuais da humanidade. E a resposta do Salmo 12 é que existe uma fonte de palavras que passou pelo fogo 7 vezes e saiu sem impureza nenhuma. Se você está cansado das palavras de lef valev ao redor, e está encontrando nessa série um lugar de palavra verdadeira. Compartilha com alguém que também precisa disso e inscreve aqui no canal, porque cada salmo dessa série é exatamente isso. Palavra que passou pelo fogo. Imagina você na corte de Israel. Não o palácio de pedra que você
Talvez imagine, no período de Davi, Jerusalém ainda era uma cidade em construção, mistura de conquista recente e tradição jebuseia. E numa corte real do Oriente Médio Antigo, as palavras eram literalmente moeda de poder. Você subia ou descia na hierarquia dependendo do que você disse ao rei, de quem você elogiou, de quais alianças você verbalizou. Lisonja não era apenas falta de caráter, era estratégia de sobrevivência. Era a linguagem do poder. E Davi, que cresceu no campo como pastor, que chegou à corte de Saul tocando harpa, que viveu os bastidores do poder antes de ter o poder, sabia com precisão cirúrgica como funcionava essa economia das palavras. E é por isso que o versículo 3 é tão direto e tão radical. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros, toda língua que fala com arrogância. Em hebraico, a expressão fala com arrogância usa o verbo gadal, que significa fazer-se, grande, inflar-se, expandir-se além do tamanho real. A língua arrogante do Salmo 12 não é necessariamente a língua que grita insultos, é a língua que se apresenta maior do que é, que promete o que não pode cumprir, que usa palavras para construir uma versão de si mesmo que não corresponde à realidade. Tem um detalhe arqueológico fascinante aqui. Textos do Egito Antigo e da Mesopotâmia estão cheios de hinos de louvor aos faraós e reis que usam hipérboles tão exageradas que seriam cômicas se não fossem tão reveladoras. Um texto egípcio descreve o faraó como aquele cujo nome faz tremer o universo e cujo sopro cria as nações. Esse era o estilo padrão das palavras de corte no mundo antigo. Inflar o poder do governante até proporções divinas para garantir a própria posição. Davi estava completamente familiarizado com essa linguagem. E o Salmo 12 é uma recusa radical dela, é a declaração de que existe uma linguagem diferente, uma linguagem que não infla, não lisonjeia, não tem dois corações. E aí vem um momento que divide o Salmo ao meio, e que é um dos mais surpreendentes de toda a série. No versículo 5, depois de versículos de lamento sobre a mentira e a duplicidade humanas, Deus fala diretamente em primeira pessoa. Por causa da opressão dos pobres, por causa do gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor. Porei em segurança aqueles sobre quem sopram. É uma das raras passagens nos Salmos onde Deus entra diretamente como personagem falante. E o que ele diz não é uma instrução religiosa, é uma promessa política. É Deus tomando partido, não de forma abstrata, não de forma teológica, distante. Ele diz: por causa do gemido dos necessitados, agora me levantarei. Sente o peso disso. O mesmo Deus que examina os rins e o coração, o mesmo Deus que está entronizado no Eihal celestial, ouviu o gemido, e esse gemido o moveu. O verbo levantarei em hebraico é akum, que é a forma de levantar-se de um lugar de descanso para agir. É como um pai que estava sentado e ouviu o filho chorar e se levanta imediatamente. Não é reação lenta, não é burocracia divina, é movimento imediato em resposta a um som específico. O gemido dos que não têm palavras para se defender sozinhos. E então, imediatamente após a fala de Deus, vem o versículo 6 com a comparação das palavras de Deus à prata de Zaraf. Como se o poeta estivesse dizendo: você acaba de ouvir as palavras de Deus. Agora, compara com tudo que ouviu dos homens antes. Vê a diferença? Não há leve-valeve ali, não há gadal, não há inflação, não há segunda agenda, há apenas a promessa limpa de um Deus que ouviu o gemido e vai agir. O versículo 7 então encerra com uma afirmação que fecha o arco do Salmo de forma magistral. Tu, Senhor, os guardarás e os preservarás desta geração para sempre. A palavra guardarás em hebraico é tishimo, da raiz chamar, que é o mesmo verbo usado para descrever os guardas do Jardim do Éden, em Gênesis 2, e para descrever a responsabilidade de Israel de guardar os mandamentos. Chamar é guarda ativa, vigilante, que não tira os olhos de cima do que está protegendo. Deus não é um guardião que dorme, é um guardião que chamar, que está de olho o tempo todo, especialmente quando as palavras do mundo ao redor são todas leve-valeve. O cruzamento com o Evangelho de João é inevitável e vai arrepiar. João capítulo 1 começa com uma das afirmações mais densas de toda a Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em grego, a palavra é logos, mas em hebraico o conceito equivalente seria davar, a palavra que age.
a palavra que cria realidade, a palavra que não é Lef Valev. João está dizendo que Jesus é a palavra de Deus tornada carne, é a prata Tizaraf 7 vezes encarnada numa pessoa. É a linguagem de Deus descendo ao nível humano sem perder nenhuma das suas 7 purificações. Quando o Salmo 12 contrasta as palavras humanas com as palavras de Deus, ele está apontando, sem saber nomear, para o momento em que essa diferença se tornaria visível num rosto humano. E tem um cruzamento com a carta de Tiago que é preciso como uma faca. Tiago, capítulo 3, dedica um capítulo inteiro à língua, dizendo que é um mal que não pode ser domado, um mundo de iniquidade, que com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens. É o Lef Valev do Salmo 12 na linguagem do Novo Testamento. A mesma boca, 2 corações. E a solução de Tiago, assim como a do Salmo 12, não é uma técnica de comunicação melhor. É uma transformação de dentro para fora, que só acontece quando a fonte das palavras muda. Antes de fechar, quero te perguntar algo para você responder nos comentários. Você já foi ferido por palavras de Lef Valev? Por um elogio que escondia uma agenda? Por uma promessa que tinha brechas? Por uma lealdade que durou só enquanto foi conveniente? Não precisa dar detalhes. Mas como você voltou a confiar depois disso? Ou ainda está no processo? Me conta aqui embaixo, porque o Salmo 12 foi escrito por alguém que estava nesse lugar exato e a resposta que ele encontrou pode ser exatamente o que você precisa agora. O Salmo 12 encerra com uma tensão que é honesta demais para ser ignorada. O versículo 8 diz: os ímpios andam de todos os lados, quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. Depois de toda a promessa de proteção divina, de toda a afirmação das palavras puras de Deus, o Salmo termina reconhecendo que a vileza ainda circula, que o mundo ainda é cheio de Lef Valev, que o poeta ainda está dentro do mesmo mundo que descreveu no versículo 1. Nada mudou nas circunstâncias externas. O que mudou é que agora ele tem as palavras Tizaraf como âncora, palavras que não mudam com a maré, palavras que saíram do fogo 7 vezes e não perderam nada do que eram, numa época em que palavras são produzidas em escala industrial, onde algoritmos decidem o que parece verdadeiro, onde a linguagem é a ferramenta mais poderosa e mais corrompida que existe. O Salmo 12 é mais atual do que nunca. A pergunta não mudou. O que são palavras que você pode confiar? A resposta também não mudou. São palavras que passaram pelo fogo, que não têm agenda escondida, que não têm o segundo coração que você nunca vê. No próximo salmo, Davi chega ao seu limite. Não o limite da perseguição, não o limite da injustiça, o limite da espera. Há quanto tempo, Senhor? Essa é a pergunta do Salmo 13, o salmo do homem que chegou ao fim da sua paciência com o silêncio de Deus, e ainda assim não desistiu. O que ele faz nesse momento extremo é uma das lições mais práticas de fé de toda a Bíblia. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe. Isso me ajuda de muito a continuar com essa série de vídeos da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.